centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona. Querido, hora nona é 3 horas da tarde, tá? É 3 horas da tarde do dia, né? Hora nona do dia. Um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo disse: a tua oração e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira do mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso que estava a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. Eirado é terraça, é sobre o terraço da casa. Por volta da hora sexta, essa hora sexta é ao meio-dia, tá? Ao meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase. Esse êxtase, querido, às vezes é meio incompreensível, mas isso quer dizer uma visão. Então, naquele terraço, Pedro teve uma visão. Lhe veio uma visão. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz, se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: o que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Feche teus olhos um minutinho. Pai, Senhor, tudo que está sendo feito, tudo que está sendo, Senhor Jesus, ministrado, é para a glória do Teu nome, Jesus. Então, meu Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia nos cubra nesse ambiente. Eu repreendo tudo aquilo que queira roubar essa palavra, essa mensagem do coração da Tua igreja. Eu expulso agora na autoridade do nome de Jesus tudo que queira roubar essa palavra, em nome de Jesus. E eu quero abençoar a Tua igreja, Pai. Abençoa cada um, que essa palavra fique gravada no coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua palavra nos gere, Senhor Jesus, vida, confronto, cura, libertação, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro agora, crendo na Tua ação, já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título da mensagem de hoje é Resposta de Oração. Resposta de oração. Creio aqui, querido, que todo mundo aqui ora, né? Normalmente tinha que orar, não é verdade? Então todos nós oramos. E todo mundo que ora, espera, aguarda uma resposta. Amém? Vocês podem responder, tá? Então todos que oram, todos que clamam, todos que buscam, esperam uma resposta de Deus. Normal, esse é assim, nosso clamor. Mas tem oração, querido, que demora. O interessante aqui é que nesse texto nós vemos aqui o relato de um homem, querido. Aqui nós estamos falando, não estamos falando de um crente, não estamos falando de um judeu, não estamos falando de um religioso que estava no meio deles. Estamos falando, querido, de um homem que era centurião. Quem que era centurião? Tinha os generais e tinha os comandantes de pequenos exércitos, pequenas tropas, que comandavam
aquele pequeno exército. Então o centurião era um desses comandantes que comandava ali, e ele era um. Então, querido, um centurião, ele era responsável de direcionar a guarda dele. Qual o propósito dessa guarda? De manter a paz, para não deixar haver rebelião, levante contra o reino de Roma. Então ele era um funcionário de Roma com autoridade para repreender, para ser oprimente, para oprimir o povo se ele se levantasse contra a ordem de Roma. Então era um homem, querido, que tinha tudo para ser um carrasco. Só que aqui diz que era um homem piedoso, era um homem misericordioso, temente a Deus. Gente, ele tinha essas duas qualidades, e essas qualidades chamou a atenção de Deus, aleluia, a tal ponto que a Bíblia diz que ele orava a Deus. Gente, não era judeu, não era cristão, era um centurião romano, temente a Deus e orava a Deus. E quando esse homem orava a Deus, apareceu um anjo naquele momento, querido, e o anjo disse para ele, orava a Deus, e este homem observou claramente durante a visão, cerca da hora 9, que era 3 horas da tarde do dia, um anjo lhe apareceu. Olha que interessante. Aí o anjo diz, Cornélio, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo disse, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram ao céu. Uau! Queridos, aqui nós vemos duas coisas aqui bem distintas. Oração e esmola. Esmola, na nossa mente, nós pensamos que esmola é só aquilo que nós damos para uma pessoa que está necessitada na rua. Não. Tudo aquilo que nós ajudamos o próximo, que nós abençoamos o próximo, isso está enquadrado dentro dessas esmolas. Então, uma ajuda ao meu próximo está enquadrado aqui. E aqui nós vemos um centurião que tinha tudo para ser um carrasco, era um homem compassivo. Tinha compaixão do próximo, ajudava o próximo. Então, nós vemos uma ação de Deus aqui operando. E quando esse homem orou a Deus, Deus enviou um anjo naquele momento. Aleluia, igreja? Então nós vemos aqui, querido, que duas coisas chamou a atenção de Deus. Primeiro, oração. E segundo, a esmola. Em Tiago, querido, em Tiago capítulo 2, versículo 14. Vai ser colocado aqui agora? Bom, acho que vai. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Uau! Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Aí depois vamos para o 17. O 17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si ela é morta. A fé, a oração, o clamor, ela precisa ter uma ação. Por isso que diz oração. Então as duas coisas, é um mover, é uma ação. Então nós vemos aqui, querido, que quando nós oramos, nós não podemos ficar parados. Gente, tem pessoas que ficam orando anos e anos e anos, e não tem um privilégio desse, ver um anjo. Já pensou, irmão? Você está orando naquele momento, no seu tempo com Deus, e clamando a Deus, de repente aparece um anjo ali. Eu acho que se aparecer um anjo para certas pessoas aqui, ela sai correndo. Não é? Já pensou, irmão? Você está orando, de repente você abre o olho, um anjo na sua frente, bem grande, branco. Mesmo vindo do céu, querido, há um temor. Então nós vemos que isso atraiu a atenção do Senhor. Gente, todo mundo que ora, todos nós que oramos, nós precisamos pôr em ação essa oração. Nós clamamos a Deus e agimos. Tem pessoas que estão orando por anos e anos e anos por alguma coisa, querido, e aquilo não chega. Umas é porque não é tempo. Outras é porque não tem ação. Isso não atrai o chamado, a presença de Deus. Aqui, esse homem, querido, atraiu a presença de Deus, atraiu a ação de Deus, porque ele tinha frutos, ele tinha ação. Além de orar, ele agia, e isso chamou a atenção do Senhor. Querido, quantos nós, como crentes, aqui eu estou falando de uma pessoa que não era judeu, não era crente, mas nós, como crente, que temos o chamado de ir, de fazer essa obra, estamos de braços cruzados, olhando as coisas acontecerem e não fazemos nada. Deus não tem propósito de responder, querido, uma igreja que não se mova, que não tem ação. Nós precisamos ter atitude, ação, precisamos orar, sim, isso é o centro de todas as coisas, mas a ação vem junto, porque é isso que atrai a voz de Deus, atrai a atenção de Deus e a resposta do Senhor.
Quantos aqui têm orações que ainda não foram respondidas? Todos nós temos. Algumas porque não é a hora. Outras é porque Ele está esperando uma ação da sua parte. Amém, queridos? Interessante, querido, que o anjo dá uma instrução para Cornélio. Ele diz para ele: Cornélio, quando terminar aqui, você manda chamar Pedro, que está lá na casa de Simão, curtidor. Ele está lá orando. E está na terraça, frente ao mar. Ô, vida gostosa, né, irmão? Pensou Pedrão na casa de Simão, estava na terraça, frente para o mar, olhando ali o mar, orando. Que vista bonita, né? Então nós vemos aqui, querido, que Deus deu uma palavra para Cornélio. Manda chamar Pedro. Agora vamos ver a outra parte, depois eu volto em Cornélio de novo. Depois, Cornélio chama o servo deles, conta para ele, fala: vai agora chamar Pedro. Querido, não estava perto, Jope não era perto, porque o servo saiu num dia e chegou no outro. E no outro dia. Aí Pedro, lá na casa de Simão, subiu a terraça para orar. Também para orar. Enquanto Pedro estava orando, enquanto Pedro estava ali orando naquele momento, ele tem também um êxtase, uma visão. Mas a visão diferente, a visão era de um grande lençol, descendo naquele lugar cheio de animais, todo tipo de animais ali dentro. Irmãos, eu imagino que aquilo ali era uma visão dá para nós fazermos um filme disso aqui, não é verdade? Dá para a gente imaginar um filme de Hollywood, fazendo aquele filme, aquela coisa descendo, aquele lençol e aquele monte de animais ali. E Deus dá uma palavra para Pedro, e ele diz: olha, Pedro, mata e come. E Pedro disse: não, Deus, eu nunca comi nenhum animal impuro. Irmãos, Pedro começa a dar lição de moral em Deus. Senhor, não, eu acho que o Senhor se enganou. Não, eu não posso comer animal impuro. Como que o Senhor me manda fazer um negócio desse? Eu acho que o Senhor esqueceu, o Senhor desviou. Gente, nós vemos Pedro começando dando uma lição de moral em Deus. Aí Deus manda a segunda vez: Pedro, mata e come. Ele diz: não, Senhor, não vou fazer isso não. Nem o Senhor vai me fazer eu comer esses animais. Uau! Irmão, quantas vezes nós, como cristãos, nós temos um direcionamento, uma ordem do Senhor e nós estamos resistindo a Deus? A Bíblia diz que nós temos que resistir ao diabo e não a Deus. Tem pessoas que têm resistido a Deus e Deus tem ficado impedido de ter mais coisas, de ações em nossas vidas, não por causa do diabo, é por causa de nós mesmos, irmão. A igreja tem bloqueado ações de Deus. A igreja, nós como homens e servos de Deus, muitas vezes temos bloqueado o mover de Deus. Deus tem ficado impedido de agir, não por causa do diabo, por causa de nós mesmos. Porque o diabo é fácil, irmão. A Bíblia diz que nós resistimos o diabo e ele fugirá de vós. Então, querido, nós temos autoridade contra o inimigo. Mas agora, querido, nós perdemos autoridade contra nós mesmos. Tem alguém aqui que fica brigando contra o espelho, contra você? Cara, mas você é cabeção, rapaz, como é que você me faz um negócio desse? Você já fez isso, já? Se fez, você está meio doido, faltando um parafuso. Então, queridos, nós vemos aqui Pedro falando, e Deus, primeira vez, Pedro, mata e come. Não, Senhor, de jeito nenhum. Segunda vez, mata, não, de jeito nenhum. Terceira vez, Deus fala, mata e come. Ele disse, não. Naquele momento ele não estava tendo entendimento, ele não sabia por que Deus estava mandando ele fazer aquele tipo de coisa, mas ele ia entender mais à frente, querido. Deus não estava falando para ele de comidas físicas, não era para ele matar um animal naquele momento, matar e comer, não era aquilo. Deus estava mostrando para ele aquilo que foi impuro no passado. Eu já trouxe vida a partir de agora, aleluia. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário foi para trazer vida, aquilo que o mundo dizia que era impuro. Antes era só para o povo de Israel, mas depois de Jesus morreu na cruz, ele diz, Pedro, a partir de hoje, tudo aquilo que era imundo, tudo aquilo que era excluído, agora eu trago para dentro, agora todas as coisas já foram consagradas por mim, e eu estou trazendo vida sobre elas, aleluia. Então aqui nós vemos Deus mostrando isso para Pedro, mas até então ele não entendia, ele não estava entendendo, ele não estava compreendendo aquilo, e ficou essa guerra. Eu vou dizer para você, querido, Deus gastou mais energia para convencer o crente Pedro ir na casa de Cornélio, do que de convencer Cornélio, um ímpio, ir na casa de Pedro. Olha para você ver,
Muitas vezes Deus está tendo mais energia para enviar a igreja, para chamar você, para fazer a obra do Senhor, do que chamar o povo lá de fora para vir para dentro. Gente, quanto é difícil às vezes um crente está dentro da igreja, eu sou crente há 10 anos. O olho está seco, está ali cantando, orando, mas está ali com o olho aberto e não sente nada. Chega uma pessoa aqui, a primeira vez que vem na igreja, essa pessoa está tão sedenta e tão faminta por Deus, que o Espírito Santo de Deus pega essa pessoa é cheia da presença e sai pulando, cantando e cheia do Espírito Santo. Deus tem mais facilidade de convencer uma pessoa que chegou aqui hoje, um ímpio que está lá no mundo, do que às vezes um crente dentro da igreja. Aqui nós estamos vendo que Deus que precisou ajudar o povo, porque tinha um homem ali, ninguém foi pregar para Cornélio. Sabe quem foi pregar para Cornélio? O próprio Deus. Queridos, nós estamos vendo nos dias atuais, nos últimos dias, Deus fazendo essa obra no meio, lá no mundo. Aquilo que a igreja não está fazendo, então Deus está fazendo. Eu ouvindo testemunho esses dias, querido, pessoas, muçulmanos, se convertendo e buscando Jesus, fala desse Jesus para mim. Falei, por quê? O que está acontecendo? Eu não sei, eu estava em casa e de repente veio aparecer uma visão para mim, uma presença, um homem de branco e diz, olha, você está enganado, tem mais coisas que você não está sabendo, vai procurar a minha casa que lá vão te ensinar e te explicar o que é para fazer. Então Deus, querido, está indo fazer a obra que a igreja tem um chamado para fazer. Amém? O próprio Jesus disse, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será. O chamado é para a igreja, e eu vou dizer para você, querido, quando a igreja deixa de agir, Deus vai agir por nós, porque você acha que Deus tem poder para converter todo mundo ao evangelho de Cristo? Sim ou não? Só um estalo de dedo, Deus pode fazer tudo isso, mas Ele quer? Não, Ele quer usar você, Ele quer usar a mim, para essa obra, amém, queridos? E eu vejo aqui, essa luta constante aqui, entre Pedro e a igreja. Pedro e Deus. Aí de repente, querido, Deus fala para Pedro, Pedro, se prepare, porque estão batendo na porta aí embaixo e vieram te buscar, vai com eles. Pedro, sem saber o que era, desceu, eles chamaram e foi com eles, sem saber para onde. E quando chega no lugar, meu irmão, eu imagino Pedro chega na porta e dá uma olhada e diz, espera aí, essa é a casa de Cornélio. Isso é a casa de um ímpio. E na mente dele, não, mas o que eu estou fazendo aqui? Não é para estar aqui. Aí contaram para Cornélio o que tinha feito, que Deus tinha aparecido, que um anjo tinha aparecido e falado para ele. Aí Pedro diz, bom, se apareceu para você, eu vou pregar. Sabe o que aconteceu, querido? Pedro começou a pregar. Gente, não resista à palavra do Senhor. Não resista ao chamado do Senhor, igreja. Olha para você ver aqui, nós estamos aqui na Bélgica, nesse lugar. Olha, numa estimativa por alto, acho que a voz do povo aí diz que tem mais de 100 mil brasileiros aqui, 120, sei lá quanto que tem, mas tem muita gente aqui, muito brasileiro. Se nós limitarmos só na nação brasileira, aqui, gente, já não tem igreja. Suponhamos que 20 mil desses aí estão nas igrejas, que eu acho que não está. Não teria igreja que coubesse todo mundo. Agora vamos estender isso aos outros imigrantes, a portugueses, sul-americanos, a chilenos, a espanhóis, europeus, belgas. Vamos estender mais isso. Então tem milhares de pessoas, querido, que estão esperando um Pedro para pregar para essas pessoas. Pastor, eu não falo francês ainda, eu não falo inglês, eu não falo essa língua. Querido, Deus quer te usar na língua que você tem. Deus tem um chamado para você naquilo que você tem, naquilo que você disponibiliza para Ele. Aí no português você não fala francês, não tem problema, tem brasileiro que você pode pregar para esses brasileiros. Você fala o francês, tem pessoas da língua francesa que você vai falar para eles. Fala espanhol também, fala inglês também. Mas o importante, querido, é nós nos disponibilizar para isso. E quando Pedro chega, querido, mesmo depois de toda aquela resistência, Pedro chega e começa a pregar. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Quando Deus vai na frente, Ele já preparou todo o lugar, toda a situação, aleluia. Basta você orar. Pedro estava fazendo o quê? Orando. E quando Pedro foi, Deus já tinha preparado os corações.
Gente, quando nós chegarmos, quando nós estamos em oração, Deus já vai na frente, preparando o lugar, vai preparando a situação, vai mudando os corações. Eu vou dizer para você, querido, o Senhor nunca te chamou para convencer o coração de ninguém. O chamado não é esse. O chamado não é, você tem um chamado para convencer o homem do pecado. Não, não é isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado. Deus não te chamou para convencer ninguém. Deus te chamou para ser instrumento dEle, para a glória do nome dEle, pregar a palavra dEle. E nós vemos aqui, querido, Pedro chegando e começou a pregar. E quando Pedro pregou, ele não precisou fazer apelo. Ele não precisou fazer mais nada. Bastou falar de Jesus, do amor de Cristo, da glória do Senhor, do ministério do Senhor Jesus. E quando ele começou a falar, querido, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus veio naquele lugar. Ele não terminou nem de pregar, ele disse, espera aí, eu estou pregando ainda. O Espírito Santo de Deus encheu aquele lugar, Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio e a família foram cheios do Espírito Santo. A família não é só parente, esposa, filhos, não. Ali são os trabalhadores, os empregados, todo mundo que estava ali foram cheios do Espírito Santo e cheios da glória de Deus, aleluia. O poder de Deus veio sobre aquele povo. E Pedro ficou olhando aquilo e disse, e agora, o que eu faço? Aí Pedro disse assim, bom, mas já estão cheios do Espírito Santo. O que impede desse povo de ser batizado? Vamos para a água. Foram para a água e batizou toda aquela família naquele dia. Querido, Pedro ainda não estava entendendo o Espírito Santo mostrando para ele, olha, você lembra o lençol? Aquilo que vocês por anos e anos rejeitaram e dizendo que eram excluídos dessa glória. A partir de agora, eu estou derramando a graça sobre eles. Não existe mais gentil, agora são filhos. Aquele que me aceitar como Salvador serão filhos, serão chamados filhos. Aleluia? Então, nós vemos aqui, queridos, uma ação de Deus, um mover de Deus. A igreja muitas vezes fica bloqueadas, querido. A igreja fica bloqueada porque não concorda com coisas. Irmão, crente dentro da igreja e não aceita muitas coisas, não recebe muitas coisas, fica bloqueado. Eu não creio, não aceito nisso, eu não acredito naquilo. Então, querido, deixa o Espírito Santo de Deus entrar no teu coração e mover na sua vida, aleluia. Eu não estou pedindo para você crer em homem, que você acreditar em homens, creia nele, ouça ele, em nome de Jesus. Muitas vezes pessoas estão bloqueadas. Não é para fazer do seu jeito, é para fazer do jeito dele. Deus nunca chamou para fazer do nosso jeito. Nós é que ficamos criando jeitos de fazer. Não, olha, é assim que funciona. É como um culto. Você chega no culto da igreja, meu irmão, tem que ser certinho. Tem que ter um irmão que faça abertura, que leia um versículo. Tem que ter os irmãos que cantam na frente, faça louvor. E depois o pastor tem que pregar. Depois o pastor faz o apelo. E depois encerra. Tem o dia de oferta no meio. Tem uma liturgia, e se não for assim, Deus não opera. Irmãos, que conversa é essa? Quem direciona esse culto é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Enquanto Deus está movendo, enquanto nós damos liberdade para o Espírito Santo de Deus, querido, Ele tem liberdade para operar cura e libertação. Esse culto aqui que Pedro foi, querido, teve louvor antes da palavra? Esse culto aqui teve alguma coisa antes? Pedro chegou e começou a pregar, o Espírito Santo de Deus batizou. Ele disse, olha, vamos ali batizar com água, vocês foram batizados com o Espírito? Então, querido, o mover de Deus, Ele se move da vontade dEle e do jeito dEle. Nós é que ficamos querendo fazer do nosso jeito. Nós temos que dar liberdade. Não, na minha vida tem que acontecer desse jeito. Eu vou dizer para você, Deus vai ter que virar a sua vida de perna para cima, para mudar aquilo que você quer, para fazer do jeito dEle. Senhor, e ora aquela oração certinha. Se possível até escreve, Deus, eu sou isso, eu faço isso e assim, o Senhor tem que fazer desse jeito. Aí chega o Senhor e diz, coitado, você não está entendendo nada. Aqui quem escreve a tua história sou eu. A Bíblia diz, olha, antes de você ser formado, eu já tinha visto a sua vida toda, eu já tinha escrito ela toda do início ao fim. Então para de querer controlar aquilo que Deus vai fazer na sua vida, entrega nas mãos dEle e deixa Ele fazer. E deixa Deus operar. Deixa Deus fazer. Querido, nós não fazemos a diferença porque estamos na igreja. Nós fazemos a diferença porque nós somos a igreja. Amém? A igreja não muda ninguém. Que é isso, pastor? Misericórdia, o que é isso? Não muda. Se mudasse, querido, às vezes pessoas que ficam anos e anos e anos dentro de uma igreja
e não muda, fica do mesmo jeito e as coisas não mudam. Eu vou dizer para você, querido, igreja não muda ninguém. O que muda você é o Espírito Santo. Não é estar na igreja que vai te fazer diferente, é ser igreja que vai mudar a sua vida, aleluia. Tem pessoas que andam com a igreja um monte de anos, o tempo todo, e nada acontece. Mas enquanto você não entender e ser uma igreja, Deus não vai poder mudar a sua vida, aleluia. Alguns mensagens anteriores eu ainda falei, olha, o Espírito Santo de Deus aqui falou que nós precisamos conectar, estar conectado. Andar com a igreja não te faz igreja. Ser igreja, querido, é quando você entende que tem que estar debaixo de uma autoridade, aleluia. Enquanto as pessoas não entendem o princípio da autoridade, querido, muitas pessoas estavam numa igreja, saiu de lá, saiu debaixo da autoridade, não estão debaixo da autoridade de ninguém. Eu vou dizer para você, querido, quem não está debaixo de uma autoridade perdeu o controle, está desgovernado. Nós precisamos estar debaixo de um governo, de uma autoridade. Ah não, pastor, eu já venho na igreja, está tudo bem. Não está tudo bem, nós precisamos estar debaixo de uma autoridade. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Deus nos levantou como autoridade de pastores. Não é porque eu quero dominar todo mundo, controlar a gente, eu domino você de forma nenhuma. Era muito mais fácil eu só pastorear para a minha família. Amém? Pastorear para minha esposa, meus filhos, minhas noras, meus netos, é muito mais fácil do que pastorear para todo mundo. Mas Deus nos colocou essa responsabilidade de ter uma autoridade espiritual sobre a igreja. Mas agora é o seguinte, quem não está debaixo dessa autoridade, querido, nós não temos compromisso, eu não posso ter compromisso. Querido, não tem como eu ter compromisso, ou eu cuidar de alguém que não está debaixo da autoridade. Eu estou andando com a igreja, você está andando, você é bem-vindo, não tem problema. Mas precisa estar debaixo de uma autoridade, porque a oração, ela vai ser derramada, não é assim? A oração, ela vem na cabeça de Arão, e vai derramando, e vai descendo sobre na barba e na roupa de Arão, e derramando sobre a igreja. A unção de autoridade está derramando sobre a igreja, mas só vai impactar quem estiver debaixo da autoridade. Deus não é incoerente, igreja. A partir do momento que eu decidi estar debaixo de uma autoridade, querido, eu estou cuidado por Ele. Alguém que está fora de uma autoridade está desgovernado. E uma pessoa desgovernada, querido, ele pode fazer muita coisa errada. Por que você acha que o mundo está perdido? Está desgovernado? Porque ele não está debaixo de uma autoridade espiritual. Isso é muito sério, igreja. Não é ser só membro da igreja, é estar debaixo de uma autoridade, é entender o princípio. Amém, igreja? Quantas vezes nós vemos filhos desgovernados, filhos perdidos. Por quê? Porque não foram cuidados desde pequeno, não foram educados desde pequeno, não foram direcionados desde pequeno, estão desgovernados. Quantas vezes, querido, famílias têm filhos perdidos, que estão nas drogas, estão nas bebidas. É porque, querido, não, porque decidiu ir para esse lugar. Não, é porque, querido, não estava debaixo da autoridade dos pais. Hoje, infelizmente, tem pais, querido, que estão criando os filhos, não estão trazendo eles debaixo de uma autoridade, mostrando essa autoridade. Eu não estou falando autoritarismo, não estou falando ser carrasco com os filhos, bater demais. Não, é ensinar a autoridade. Eu me lembro, eu acho que essa época, querido, eu acho que foi a última. Porque quando criança, querido, eu me lembro que quando chegava visita em casa, irmãos, meu Deus, o que é aquilo? Meu pai só bastava olhar para mim, querido, era só olhar para mim que eu já saía murchinho, já entendi, deixa eu sair daqui. Era uma olhada dele, eu já entendi a mensagem, era um olhar. Hoje tem pai e mãe que está dizendo, filho, faz isso, o menino está quebrando tudo, a casa inteira, derruba a casa inteira, porque não tem autoridade. Nós precisamos ter limites, precisamos estar debaixo dessa autoridade, porque se nós... Queridos, um homem ou mulher sem limites, ele está desgovernado. E um homem ou mulher sem governo, ele está perdido, ele está fadado à morte. Amém, queridos? Eu contei essa história no primeiro culto, e vou contar aqui agora. Um certo jovem, isso é testemunho. Um certo jovem de 20 e poucos anos, querido, estava na cadeia, preso porque droga, tráfico e assalto. Mas alguma coisa, pegou muitos anos de cadeia, e alguma coisa aconteceu e esse jovem conseguiu fugir da cadeia. Ele fugiu da prisão, e o primeiro lugar que foi, sabe aonde? À noite, de madrugada, na casa do pai. Chegou na casa do pai dele, com um revólver, acordou o pai com um revólver na cabeça dele, e disse, levanta agora. Ele disse, que isso, meu filho, você não estava preso, o que você está fazendo? Ele falou assim, levanta agora e vamos lá fora.
E o pai, sem entender, levantou, foi no quintal da casa, e chega no quintal da casa, ele olha uma plantinha bem pequena, e o pai falou e o filho falou para o pai: arranca essa plantinha aí. O pai abaixou e disse: eu não estou entendendo, arranca aí. Ele arrancou aquela plantinha, ela saiu facilmente. Ele disse: tudo bem, agora vem cá. Chegou em outra árvore, querido, mais grossa, mais firme, e o filho falou assim, com a arma na cabeça dele, falou assim: agora arranca essa daqui. O pai disse: eu não posso, você sabe que eu não consigo, porque ela é grossa, e eu não consigo arrancar, ela já está enraizada. Ele falou: exatamente, o senhor não me corrigiu enquanto era essa plantinha, agora que eu sou essa árvore, o mundo está me maltratando, porque eu não aprendi limites. Querido, seu filho falando para o pai. E quantas famílias têm sido destruídas ou oprimidas, porque perderam a autoridade. Os pais, o pai e a mãe, estou dizendo, não está passando isso para frente, a autoridade. Amém, igreja? Nós como igreja, nós somos autoridades espirituais. Gente, nós estamos chegando no tempo que a igreja está virando piada. Pessoas pregando na internet, cuidado, crente, com o que as pessoas estão falando. A Bíblia diz que nós temos que ter um filtro, olha, reter o que é bom, o que não é, joga fora. Tem pessoas que estão sendo controladas, direcionadas, querido, por coisas que estão ouvindo na internet. Revelatórios de internet, querido, profetas, profetadas e tudo mais. Cuidado com aquilo que você está sendo exposto. Querido, a única coisa que nós como homens e mulheres de Deus temos que ser exposto é a palavra de Deus, é aquilo que vem do céu. Você quer uma revelação mais perfeita e poderosa, aquilo que veio ali para Cornélio? Lá do céu. A Bíblia diz que ainda que um anjo aparecer hoje e te dizer alguma coisa que não seja a palavra, que vá contra a palavra do Senhor, expulsa que é demônio, manda embora. Nada pode concorrer com a palavra do Senhor. E hoje nós estamos ouvindo muitas coisas, querido, disfarçadas de verdades. Muitas coisas disfarçadas de verdade. Tem muitas serpentes pregando por aí. Eu não quero dizer que tudo é ruim, não, mas nós temos que aprender a ter um filtro das coisas do Senhor. Igreja, nós estamos vivendo uma geração perigosa, uma geração sorrateira. Lá no jardim, Eva caiu porque a serpente trouxe uma palavra maquiada para ela. E hoje, quantas serpentes estão maquiando a palavra do Senhor ali na internet? Cuidado, crente, com o que você está ouvindo, filtra isso. Muitas pessoas correndo atrás de profetas. Ah, tem um profeta aqui, vou correr atrás do profeta. Tem um profeta ali, vou correr atrás do profeta. O próprio Jesus diz: olha, se chegar o dia que alguém falar, o Senhor está ali, o Senhor está lá, não vai não. Eu quero dizer para você, querido, que Deus sabe aonde você está. Fala para alguém que está ao teu lado: Deus sabe aonde você está, meu querido. Deus sabe onde você está, minha querida. Você crê nisso? Querido, eu nunca precisei sair correndo atrás de profeta. Todas as vezes que Deus quis falar comigo, querido, Ele sabia onde eu estava, Ele veio falar comigo. É porque eu sou arrogante? Não, é porque eu não quero eu tenho cuidado, eu tenho temor de não ser enganado, porque palavras bonitas, queridos, isso atrai o nosso coração. Amém? Revelações bonitas, eis que eu te dou uma chave. Ah, meu irmão, enche. Irmão, eu não sei o que os profetas têm com chave, que eu vou te falar, todo mundo distribui chave. Esse deve ser dom de chaveiro, só pode. Deve ter chaveiro por aí. Porque distribui chave, distribui dinheiro, eles devem ser sócio de banco, só pode. Não é assim, não funciona dessa forma, querido. O propósito da revelação do céu é trazer confronto às nossas vidas, trazer libertação, transformação, trazer cura, trazer consolo, é transformar a nossa vida. Jesus não morreu na cruz para te fazer feliz, Ele morreu na cruz para te salvar e para transformar a sua vida. Tem pessoas que querem viver o evangelho, querido, o evangelho Nutella. Você vai ser feliz. Não, querido, eu quero te dar uma notícia. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Aleluia. Agora até o aleluia sumiu. Querido, o próprio Jesus disse, Ele não enganou ninguém, Ele não passou o engano em você. Olha, no mundo tereis aflições, mas eu vou dizer para você, querido, é nas aflições é que nós somos amadurecidos, é que você é fortalecido, aleluia.
O evangelho Nutella, querido, não trata ninguém, não cura enfermidade, não cura problema. É igual um pai que trata um filho, querido, sempre passando a mão na cabeça do filho, faz a coisa errada, ele diz, que bonitinho. Aí o filho vem e dá um tapa na cara do pai, ele diz, olha que bonitinho. Hoje ele está te dando um tapa, amanhã você vai ter que buscar ele na cadeia. Então, queridos, nós estamos vivendo um tempo que nada pode, tudo é errado, tudo é queridos, eu cresci na minha geração, meu pai não foi carrasco, meu pai me educou, ele me deu uma educação, apanhei muito, mas foi para me educar. Então, querido, nós temos aflições, é para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos desenvolver. O deserto, querido, entre o Egito e a terra prometida, teve um deserto. Esse deserto não era para matar o povo, era para tratar aquele povo, para que eles ficassem preparados para entrar. O deserto da sua vida é para preparar você para aquilo que Deus vai liberar na sua vida, aleluia. Querido, nós precisamos estar maduros. Se você colocar um carro na mão de um jovem de 15 anos, querido, o que ele vai fazer? Irmão, loguinho ela acaba com ele, vai bater, vai destruir. Ele não está preparado para aquilo. Ele vai fazer rachas, vai correr, vai fazer de tudo aí errado para destruir. Então vou dizer para você, querido, as lutas no mundo tereis aflições, mas aí ele diz, tem de bom ânimo, porque eu já venci, aleluia. Eu quero dizer para você, querido, se é falta de dinheiro, ele diz que ele é o dono do ouro e da prata, ele é Deus para te abençoar. Se é na saúde, se a luta que você está passando é na saúde, ele é Deus que pode curar a sua enfermidade, ele é Deus que muda a situação, ele é Deus que pode mudar todas as coisas. Amém, igreja? Você está preparado para isso? O problema é que a gente, querido, quer fugir de tudo isso. A gente quer fugir de toda a situação. A gente quer correr dessa batalha. E ao passo que nós temos que aprender com elas. Amém? Não corra das batalhas. Olha para ela, querido, e sabendo o seguinte, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa de hoje? O que o Senhor quer me ensinar? Eu vou dizer para você, querido, vai passar. Toda prova tem um prazo de validade. Fala para alguém que está ao teu lado, toda prova tem um prazo de validade, meu querido. Toda prova tem um prazo de validade, minha querida. Toda prova tem um prazo de validade. Em nome de Jesus. Deus não vai permitir que ninguém fique debaixo de uma pressão, de uma opressão a vida toda. Pastor, mas eu tenho anos que eu estou vivendo disso. Então não é culpa de Deus. Aí já mudou tudo. Quem sabe é você, querido, que está orando, mas não está fazendo o que tinha que fazer. Você viu Cornélio? A oração de Cornélio chegou na presença de Deus. Mas por quê? Porque tinha oração e ação. Às vezes, querido, a sua ação é de sair domingo na sua casa e vir para a igreja. Não, querido, não é só isso que Deus está esperando de você e de mim. Deus está esperando muito mais de nós. Está esperando muito mais de você e de mim. Ele está esperando, querido, que nós tenhamos uma ação diante dEle, para a glória do nome dEle. Aleluia. Amém, igreja? Então, essa história me inspira, me dá força, querido. Eu vejo, assim, a sede daquela família, a busca daquela família. A palavra do Senhor diz, profetizava, querido, que nos últimos dias o Senhor derramaria sede e fome sobre toda a terra. E isso está acontecendo nos dias de hoje, querido. Nós estamos vendo pessoas chegarem aqui e sendo inundadas da presença do Senhor, cheias do Senhor, sedentos por Ele, sedentos pela palavra dEle. Eu imagino, querido, Pedro chegando e quando ele falando, aquele povo cheio do Espírito Santo e tudo, e Pedro olhando, o que está acontecendo aqui? E é o que acontece muitas vezes dentro da igreja, querido. Tem crente que fica olhando muito tempo e nada acontece, de repente chega uma pessoa e é cheia. Oh, Senhor, peraí, ele furou a fila, passou na frente. Ei, ele foi cheio do Espírito Santo, eu tenho muito tempo que eu estou aqui buscando e não senti nada. Nem um calafrio, nem um friozinho na espinha. E esse chegou ontem, já está cheio do Espírito Santo. Querido, não tem fila. Aquele que se aproximar do Senhor, aquele que buscar o Senhor de todo o teu coração. Querido, talvez não vai aparecer um anjo na sua frente, mas eu vou te dizer uma coisa, o Espírito Santo de Deus vai te encher de tal maneira que vai mudar a tua história. Você já viu uma pessoa dar o testemunho daquilo que viveu? Já viu como uma pessoa dá um testemunho? Eu estou falando de testemunho, não estou falando de testemunho não. Porque tem gente que dá testemunho, misericórdia, irmão. Estou falando de testemunho. Uma pessoa que vai contar uma história de uma experiência pessoal. Que jeito que ela conta?
Eu tive uma presença assim, Deus me tocou, falou comigo, foi assim? Gente, eu tive uma experiência com Deus. Olha, eu estava orando, de repente a voz do Senhor falou comigo, me direcionou e eu fiz, e aquilo aconteceu. Deus me levou e me fez um milagre na minha vida. Deus me curou. Gente, uma pessoa que teve experiência, ele vai contar com todo o anseio e desejo. Agora, uma pessoa que nunca viveu, só escuta. É? Que bom. Que bom. Querido, não tem entusiasmo, porque não viveu. Só quem tem uma experiência profunda com Deus vai poder contar a experiência profunda para as pessoas. Aleluia. Eu vou dizer para você, querido, 3 anos e meio aqueles homens andaram com Jesus. Eles andaram com quem? Você já imaginou andar com Jesus? Irmãos, dormir, acordar cedo, Jesus está ali. De repente, se olhar, era corriqueiro. De repente, junta uma turma aqui, Jesus cura um cego dali, cura um paralítico dali. Aquilo virou corriqueiro, todo dia tinha cura. Irmão, um ministério desse era para eles estarem bombando e chegar, gente, vem para cá que Jesus está ali. Passou os 3 anos e meio, queridos, o soldado veio prender Jesus. O que os discípulos fizeram? Fugiram, foram embora. São pessoas, querido, que viam milagre, mas não viveram milagre. Pessoas que veem milagre, mas não vivem, querido, não faz parte dele e não são empolgados, cheios dele. Mas eu vou dizer para você, lá em Atos 2, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre a igreja, que eles foram impactados e tiveram a presença do Espírito Santo de Deus naquele momento. Meu querido, aí mudou tudo. A Bíblia diz que eles saíram e quando estavam orando, aquilo tremeu a terra em volta daquele lugar. O povo se assustou e disse, que barulho é esse? É um barulho sobrenatural, era o barulho do Espírito Santo. E quando eles saíram, o Pedrão levantou, aquele mesmo Pedro que abandonou Jesus e negou 3 vezes, levantou as mãos e falou assim, eu tive uma experiência com o céu, o Espírito Santo veio sobre mim, e Ele está trazendo essa palavra sobre a vida de vocês, e vai mudar vocês, querido. Quando Ele contou da experiência dele, quase 3.000 almas se converteram no mesmo dia, e foram cheios da presença do Senhor. Para de contar a experiência dos outros, conta o testemunho da sua vida. Quando Pedro chegou lá, querido, ele começou a contar a experiência. Eu não sei qual foi a pregação de Pedro ali naquele olho, que jeito que ele chegou, se ele chegou. Não, mas eu sei que Pedro disse todo entusiasmado, falando para Cornélio e a família, olha, quando Jesus veio, ele operou maravilhas neste lugar, mas ele morreu e ressuscitou, e ele ressuscitou para trazer vida e cura sobre a tua vida. Meu querido, ninguém resiste a uma pregação como essa. E muitas vezes nós como igreja estamos apáticos, irmão. Estamos movidos pela circunstância, situação. Gente, quem é movido por situação, se afasta de Deus. Eu vou dizer para você, querido, pessoas que são movidos pelas circunstâncias, ele desanima muito fácil. Às vezes nós cantamos aqui na igreja, o Coliseu não parou a igreja. Amém? O mundo não parou a igreja. Às vezes a gente canta essa música com toda a força. Olha, o inferno não parou a igreja. Querido, o inferno não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. E tem crente parado hoje. Se nem o Coliseu parou a igreja, nem o inferno parou a igreja, agora os crentes estão ficando parados, pregados, querido, e sem saber o que fazer. Sabe por quê? Porque estava faltando essas 3 coisas aqui, que é o que necessitava essa família. As 3 coisas. Primeiro dela, estava precisando de instrução. Eu não sei a oração que Cornélio estava fazendo, querido, mas eu tenho certeza, querido, que algo ele estava pedindo de Deus. Senhor, se tem mais alguma coisa, eu quero, Senhor, receber de Ti, aleluia. Ele estava pedindo instrução do céu sobre ele estava buscando essa instrução, querido, e quem busca a instrução do céu, vai ter a resposta do céu, aleluia. Olha o que diz em Salmo 32 aqui, acompanhe comigo aí, Salmo 32, 8, diz assim a palavra do Senhor, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. Querido, se não tem ninguém para instruir você ou para cuidar de você lá onde você está, fique tranquilo que tem um Deus que instrui você lá onde você está. Querido, lá onde Cornélio estava,
não tinha ninguém para ajudar ele. Sabe o que Deus fez? Pode deixar, Cornélio, que eu vou te instruir, eu te ensino o caminho. Tem pessoas que ficam assim, o pastor não lembra de mim, o pastor não está me vendo, o fulano não está me vendo. Queridos, se não tem um homem aí, se não tem um Pedro para te ajudar na hora, fique tranquilo, que tem um Deus que te direciona e te encaminha. Aqui está bem claro dizendo, olha, eu, próprio Deus, eu vou te instruir e te ensinar o caminho. Você está preparado para ser instruído por Ele? Gente, você quer um seminário mais poderoso do que ser instruído pelo Espírito Santo de Deus? Tem gente que está esperando de pessoas, as pessoas às vezes estão esperando dos outros, irmão. Ai, irmão, me ajuda. Irmã, me ajuda, ora por mim. Querido, orar uns pelos outros é bíblico e glória a Deus, tem que fazer. Mas eu vou te falar, não coloque expectativa em pessoas. Não coloque expectativa. Mas é um profeta, e daí? Profeta cai, profeta peca. Eu vou dizer para você, a Bíblia, quando nós olhamos Davi, Deus falou assim, é um homem segundo o meu. Mas é interessante que Deus, querido, não escondeu nada. Porque Deus podia ter falado assim, escreve isso aqui, mas isso aí não escreve não, porque é meio feio, né? Não, Deus mandou colocar tudo. Falou, coloca aí o pecado de Davi. Ele caiu, ele pecou, ele caiu e teve consequências, perdeu o filho, e depois caiu de novo, pecou. Queridos, Deus mostrando, olha, homens como eles, mas quando estavam na minha presença, eu sou Deus que falo com eles. Gente, não é por causa dos seus problemas, suas dificuldades. Todo profeta é homem, pastor é homem. Às vezes você não sabe a responsabilidade que tem que estar aqui. Tem pessoas que acham que subir aqui no púlpito, pregar essa palavra, fazer a obra do Senhor, é aquilo ali. Eu vou dizer para você, querido, isso aqui é 10% do que é fazer a obra do Senhor. Subir aqui, você acha que a responsabilidade é só quando subir aqui, beleza, decida que está tudo bem. Não, meu querido. Essa responsabilidade a semana inteira, você acha que não está buscando a semana inteira, aquele peso da presença do Senhor, da responsabilidade a semana inteira sobre a gente. Isso aqui, quando eu soube, querido, passa muito rápido, porque é só uma hora que está aqui. Agora é 2, né? É uma hora que está aqui falando, mas quando eu desço daqui, semana que vem tem de novo, e a glória, o peso da glória do Senhor está sobre as nossas vidas. Então, querido, a obra que o Senhor está falando, querido, não é só aqui. A obra que Deus está falando é muito mais além das fronteiras da igreja, das portas da igreja, aleluia, está lá fora. Quando nós olhamos, ele diz, ide por todo mundo, e ele deu, olha, Jerusalém, Judeia, Samaria, e onde? Até os confins da terra. Gente, está fora. A obra do Senhor é mais feita lá fora do que aqui dentro. Aqui dentro é a comunhão da igreja, lá fora é a pescaria da igreja do Senhor, é onde que sai a pescaria, aleluia. Pedro pescou, estava no mar, pegou aqueles monte de peixe, ali estava representando o seguinte, olha, lança a rede, porque eu vou enviar muitos peixes. Você está vendo uma cadeira vazia perto de você? Está certo que agora tem 2 cultos, mas não importa, mesmo com esses 2 cultos, você vai olhar e dizer o seguinte, Senhor, eu quero ser esse Pedro enviado para ir lá falar para os Cornélios que estão aí fora. Gente, Cornélio representa o povo que está aí no mundo, o povo está com sede, o povo está com fome. Eles estão precisando de alimento espiritual, eles estão com fome, eles estão precisando de homens que levem instrução para eles, instrução do Espírito Santo. Aí depois vem, querido, pessoas dizendo, mas eu não sinto nada, eu estou na igreja, tem 10 anos, nunca senti nada. Eu vou dizer para você, querido, se você não sentiu no seu corpo, tem uma palavra para você aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, acompanha comigo aí. A palavra do Senhor diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça. Aleluia! Gente, tem pessoa que está esperando sentir alguma coisa. Eu vou dizer para você, pega a sua Bíblia, entra no teu quarto e começa a ler ela e começa a buscar. Você não precisa sentir, você vai viver. Amém, igreja? Querido, você quer enxergar, quer ver espiritualmente? Põe o óculos da palavra do Senhor que você vai começar a ter uma visão sobrenatural. Hoje a internet está cheia de cego, pegando a mão de cego para atravessar a rua. Você imaginou a situação? 2 cegos querendo atravessar a rua. Aí um disse assim, me dá a mão aí, deixa eu pegar na sua mão para eu te ajudar a atravessar. Isso vai dar certo, irmão? Vai dar problema. Vai dar problema. Um cego puxando o outro, a palavra do Senhor diz, cego, guias de cego.
Então, queridos, não adianta ir fora palavras bonitas, palavras preparadas, palavras cheias. Não, querido, nós precisamos da palavra da verdade. O povo está querendo inovar aquilo que não precisa de inovação, aquilo que é vivo. A mesma palavra que estava lá no meio dos discípulos, pregando lá, está pregando mais de 2000 anos depois e gerando vida. A palavra do Senhor diz que ela se renova a cada manhã. Eu vou dizer para você, ontem teve a renovação de ontem, a revelação de ontem, o poder de ontem. Mas hoje, quando você abriu seus olhos, a palavra renovou de novo. Ela tem a revelação para hoje. Ela é viva e eficaz. Só ela. Não preciso ficar inovando aqui. Eu não preciso plantar bananeira. Eu não preciso ficar correndo, fazendo coisa que não. Basta pregar o simples, a palavra de Deus. Ela sozinha é eficaz. Ela sozinha é eficaz. Se eu pegar aqui, querido, a palavra de Deus e começar a ler para vocês sem pregar uma palavra, ela sozinha é eficaz. Amém, queridos? Então, queridos, muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Deus nunca pediu para você fazer do seu jeito. Faça do jeito dele. Amém, igreja? Jesus, ele fazia do jeito dele. Você já viu como Jesus curava cego? Gente, teve vários cegos na Bíblia que Jesus curou. Mas ali eu vejo 3. Ele pôs a mão, orou, foi curado. O outro cuspiu no chão, fez lama, passou no olho dele, ele foi, lavou, voltou. Não estou vendo muito bem, então passa de novo, volta lá. Voltou, lavou, voltou curado. O outro, de Jericó, ele disse, o que você quer? Você quer ser curado? Quero ver, Jesus. Então veja. Puf, viu na mesma hora. Queridos, Deus não tem um padrão de operar na sua vida, Deus tem o jeito dele fazer, aleluia. Às vezes as pessoas ficam bitoladas. Deus só opera se for assim, se for desse jeito, tem que ser assim. Olha, tem que orar grosso. Oh, Deus eterno. Tem que gritar. Irmão, tem gente que acha que gritar é que sai, que cura os outros. Gritar e berrar e aquela... Não precisa. Basta você chegar na autoridade do nome de Jesus e dizer, em nome do Senhor Jesus, eu declaro cura. Teve demônio que Jesus nem falou. Aquele jovem endemoniado, querido, Jesus só chegou perto, olhou para ele e disse, não vou falar nada não, porque só a minha autoridade vai liberar esse jovem. E ele foi liberto. Uma pessoa com intimidade com o céu, querido, não precisa falar. Ele só precisa chegar perto. Querido, Deus te chamou para ser os Pedros, aonde você chegar a trazer instrução, trazer direcionamento, trazer a palavra de vida, a palavra que transforma a vida das pessoas, amém? Então a primeira coisa foi instrução, a segunda coisa, direção. A direção, querido, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Olha que poderoso. Ele vos guiará o quê? A toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então guiará, o Espírito Santo de Deus te guiará, me guiará. Gente, tem pessoas que estão sendo guiadas por outros, por um coach. Tem gente que está doido correndo atrás de coach, irmão. Eu não tenho nada contra coach, não, irmão, mas cada um no seu lugar. Seja um coach, ensine. Pode até usar versículo bíblico, mas, querido, não seja um guia espiritual. Coach não é guia espiritual. Tem uma febre agora de um tal de... Não é psicólogo, como é que chama aquela? Como é que chama aquela outra coisa agora? Psicanalista agora, mão do céu. Agora virou uma modinha de psicanalista. Todo mundo virou psicanalista agora. Fez um curso de 3 dias lá pela internet, ganhou diploma. Mas é assim que funciona. Você quer ser, meu? Vai lá na internet. Até o chat GPT faz um diploma para você. Na hora. Então, queridos, aí vem as modinhas. Queridos, vocês podem ajudar as pessoas a crescer, a desenvolver em todas as áreas, não é problema. Cada um no seu lugar. Agora, querido, guias espirituais, direcionadores espirituais, tem que ter um chamado, tem que ter um propósito e tem que ter a palavra do Senhor. Não é citar versículo bíblico, é viver a Bíblia na sua vida. Tem muitos coaches que falam muito de Bíblia, conhecem muito de Bíblia. Mas quando você vai olhar a Bíblia na vida deles, querido, não tem uma página. Eu vou dizer para você, querido, falar de Bíblia não muda ninguém. O que muda as pessoas é viver a Bíblia. É viver a palavra. É o testemunho. A Bíblia diz que nós temos que ser testemunho de Cristo. Amém, igreja?
dar testemunho de Cristo. Você quer ver Cristo? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, queridos, não adianta você falar da Bíblia, porque se falar da Bíblia resolvesse, tem muitos cientistas ateus, muitos psicólogos, muita gente inteligente aí, que conhece a Bíblia toda. Satanistas conhecem a Bíblia toda. Eles precisam conhecer a Bíblia para debater com você. Se soubesse conhecer a Bíblia, querido, mudasse a vida de alguém, não. Ela é um livro espiritual. Ela só vai se abrir para mim quando eu me abrir para ela. Quando eu deixar aquela palavra entrar dentro de mim e fazer morada. E quando eu começar a viver ela. Foi o que aconteceu com Cornélio, querido. Quando ele orou e quando ele viveu, o Espírito Santo, o anjo do Senhor pôde vir naquele lugar. Querido, Deus está chamando uma igreja para ter experiências profundas espirituais. Deus está chamando uma igreja para perto dEle, não uma igreja longe. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele estaria presente. Você crê que Deus está aqui? Gente, eu não preciso sentir. Tem gente que acha que tem que sentir um frio no espinhaço, sentir um fogo, sentir alguma coisa para saber que Deus está aqui. Você não precisa sentir nada. Eu quero dizer para você que a palavra diz que Ele está aqui. Querido, eu não estou vendo, mas tem um anjo de cá e outro daqui, olha. Eu não preciso ver eles, eu sei que está aqui. Porque Deus, querido, eu não entro em lugar nenhum sozinho, eu não sou doido. Então o Espírito Santo de Deus nos guiará direção. Depois vem Salmo 119, 105, acho que isso aqui todo mundo conhece de cor. Todo mundo sabe, Salmo 119, 115 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus caminhos. Gente, o que está dizendo aqui? Tem uma luz na sua frente aqui, é como essa que está aqui, ó, tem uma luz aqui, está tudo escuro em volta, mas tem uma luz aqui. Mas só que é o seguinte, onde você vai, a luz te segue. A luz está te encaminhando, a luz está te levando. Para aqui, meu filho, é para cá, é para cá. Mas o problema é que tem momentos que a gente para de olhar para a luz e começa a olhar para a escuridão. Eu vou dizer para você, querido, quem fica olhando e tira os olhos da luz e olha para a escuridão, ele fica desgovernado, fica perdido, vira cego. Muitas pessoas estão cegos aí, querido. Eu estou dizendo até dentro da igreja. Estão cegos porque pararam de olhar para a luz. Gente, está claro, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Pés está falando de quê? Direcionamento de caminhada. Pés está falando assim, onde você pôr os teus pés, eu te direcionarei, eu te levarei, eu te guiarei. Então tem uma lâmpada aqui, querido, não saia da luz da palavra do Senhor. E quando Ele disser para você, entra aqui, você entra. Quando Ele dizer, não entra aqui, você não entra. Porque se entrar, querido, a luz fica para trás. Quando o povo estava no deserto, querido, tinha duas coisas que acompanhavam eles. Uma, coluna de nuvem, de fumaça em cima. Outra, uma coluna de fogo que estava na frente deles. E a ordem era, enquanto a coluna não se mover, vocês não saem do lugar. Eita, querido, isso é muito forte. Enquanto a coluna não se movia, o arraial estava parado. Mas quando a coluna começava a se mover, ele desmanchava as tendas e diz, vamos embora, porque a luz se moveu, o fogo se moveu, a presença do Senhor se moveu. Gente, quem anda se movendo na coluna de fogo, aonde ela for, você está atrás. A coluna de fogo nossa, lá, era visível. Hoje aqui, querido, é o Espírito Santo, a coluna de fogo hoje é o Espírito Santo. Eu vou dizer para você, nós temos que andar guiados pela coluna de fogo, onde o Espírito Santo de Deus te levar, pode ir, porque Ele te segura, Ele te sustenta. Amém, igreja? Em terceiro lugar, a palavra do Senhor nos leva e nos mostra aqui, querido, que o clamor era por entendimento. Entendimento. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, e qual é a riqueza da glória, e sua herança nos santos, aleluia. Olha que palavra maravilhosa,
iluminando os olhos de onde? Do coração. Gente, coração tem olhos? Esse coração aqui não, mas a nossa alma tem. Ali, querido, ele está dizendo iluminando os olhos, não do coração aqui, mas da nossa alma. Eu vou dizer para você, querido, os seus olhos físicos só te mostram coisa física, mas os seus olhos da alma te mostram as coisas sobrenaturais. Por que a gente, quando está na igreja, a gente pede, gente, fecha os teus olhos. É para você fechar os teus olhos físicos para ver o que está no físico, mas abrir os olhos espirituais para ver o que tem na glória. Aleluia. O chamado de Deus. Por isso, querido, quando nós oramos, fechamos nossos olhos para dizer, Senhor, tudo que está de fora perdeu valor para mim, porque eu quero enxergar o que está lá dentro. Eu quero enxergar a tua presença. Queridos, eu não sei como eram essas visões aqui que eles estão falando. Não sei que Cornélio teve de olhos abertos, de olhos fechados. A visão que Pedro teve de olhos abertos, olhos fechados. Não interessa. Mas o interessante é que o que Deus estava mostrando não era para os olhos físicos, era para os olhos da alma. E Ele está dizendo que Ele ilumina. Olha aqui a luz de novo. Ele está iluminando os nossos olhos, iluminando os teus olhos, para que nós possamos enxergar aquilo que a carne não vê, aquilo que o nosso coração não sente. Por isso, querido, está cheio de Cornélios por aí, clamando a Deus por socorro. E Deus está chamando Pedros por aí, para levar uma palavra de vida para os Cornélios. Deus chamou você como um Pedro na vida aqui, querido. Será que tem Pedros aqui hoje? Será que tem vidas que vão atender esse chamado, que estão dispostos a esse chamado? Querido, se Pedro resiste ali e não vai, Deus tinha feito de outro jeito, mas ia fazer. Mas o interessante, querido, é que quando Deus chamou, tem muitas pessoas que estão embaraçadas nos seus ministérios e impedidas de fazer o sobrenatural, as coisas que Deus mandou. Gente, tem pessoas que fica doida para ter um ministério, aí passa a ter um ministério, trava, parou. Não, eu preciso de oportunidade na igreja. Pastor, o que tem que fazer na igreja? Irmão, não tem serviço para um monte de gente não, 100.000 pessoas não. Mas a obra do Senhor tem, ela nunca se acaba. Amém, igreja? A seara do Senhor. Olha aqui o que Jesus, o próprio Jesus dizendo. Mateus 9, 36 a 38. Diz assim: Jesus, vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas. Será que você já viu alguém aflito aí fora? Estavam aflitas e exaustas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. Olha Jesus, olha a dor de Jesus. Chegou aos discípulos e diz: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, orai, pois ao Senhor da seara, para que levante mais trabalhadores para a sua seara. Gente, Jesus sentindo essa dor. E a igreja hoje está passando pelo mesmo jeito. Às vezes a igreja está cheia de pessoas, de vidas. Você está aqui, glória a Deus por isso. Não estou dizendo que está errado. Mas Deus te chamou para algo mais. Deus te chamou para um propósito maior. E a obra não é só aqui. Às vezes pessoas, se eu não for lá no altar, se eu não pegar o microfone, eu não estou fazendo a obra do Senhor. Oh, meu querido, a obra do Senhor não é só aqui. A Bíblia diz que Deus chamou homens para preparar os santos para a obra do ministério, aleluia. Eu vou dizer para você, pastor é um dos responsáveis, pastor, evangelistas, mestres, apóstolos, foram chamados para preparar o povo para o ministério. Então, querido, o povo está sendo preparado para o ministério. Essa mensagem está sendo pregada hoje, sabe para que é? É para preparar você para o ministério da obra do Senhor, aleluia. É para preparar você como Pedro, para sair, para pregar para os Cornélios que estão lá fora, precisando dessa palavra. O que você vai fazer com o que você ouve aqui hoje? Se você sair daqui, meu irmão, não adianta chegar aqui, bater no ombro do pastor e falar: ei, pastor, que palavra boa, palavra abençoada. Então ela não foi boa, porque isso não criou crise no seu coração. A palavra boa é aquela que você sai daqui com crise no teu coração. Você sai desesperado e diz: vamos embora, porque eu quero ir para o quarto orar. Eu preciso buscar essa presença, porque eu quero isso na minha vida. É essa palavra que é boa. Não é aquela que você fica sorrindo alegre, porque essa não causou a crise no teu coração. Eu quero hoje, querido, não estou querendo passar medo em você. Eu quero tocar o terror no você aqui hoje. Eu quero que você saia daqui hoje em crise.
e vai para a sua casa. E o seu domingo acabou. O seu domingo agora, querido, é dentro de um quarto, orando e lendo a palavra e dizendo: Senhor, eis-me aqui, Jesus. O próprio Jesus clamando aqui. Às vezes as pessoas, quando Deus falou assim: olha, amai o teu próximo. Aí diz: meu Deus, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A parábola do bom samaritano, querido, é interessante. Ela nos mostra 3 personagens ali: o homem ferido, o sacerdote, o levita e o samaritano. Então, querido, o homem ferido representa todo mundo que foi machucado na vida, perseguido, ferido, que está aí no mundo, abandonado. Esse é o homem ferido. Pode ser qualquer um. Às vezes esse homem ferido está aqui hoje, ou está lá fora hoje. Então o homem ferido é esse. Quem que é o sacerdote, irmão? O sacerdote representa a autoridade de Deus. Aí o que o sacerdote fez? Passou de longe. Eu não vou ler o versículo aqui, porque que é muito grande, mas eu vou só dizer: o sacerdote passou de longe, passou em volta. Mas vem cá, ele não representa a autoridade de Deus? Sim, não fez nada. Aí em segundo passou o levita. O que era a responsabilidade do levita, querido? Levita representa o cuidado de Deus. É o que cuidava. O levita, querido, às vezes na mente a gente acha que é só quem canta. Não. Cantar é uma das funções do levita. As funções de um levita, querido, é preparar o ambiente para que a glória do Senhor se manifeste, aleluia. Preparar a casa, preparar as cadeiras, preparar a entrada, preparar a recepção. Essa é a função dos levitas. Levita é cuidado. Então quando nós olhamos, querido, o que o levita fez? Passou de longe. Aí chega um terceiro personagem, que é o samaritano. Quem que representava o samaritano? Aquele desviado, excluído. Aquele que conhece, mas está longe, que foi excluído pela irmã igreja, abandonado, que alguém machucou, ele saiu para lá e ninguém mais deu bola. Esse é o samaritano. Era o discriminado, irmão. O samaritano não andava perto dos judeus. Ele tinha um lugar deles, ficava longe. Jesus fez isso de propósito, assim: aqueles que estão desprezados, sofridos, Deus vai usá-los para fazer a obra que você está deixando de fazer. Isso é forte, igreja. Deus vai levantar pessoas lá fora para fazer coisas que era responsabilidade da igreja de fazer. Levantar homens e mulheres. Aí levanta ali aquele homem, levanta o samaritano, pega aquele homem, leva, cuida, põe azeite na ferida e trata aquele homem ferido. Querido, tem coisas que a igreja está em falta, está deixando de fazer. E eu quero chamar a atenção hoje, começando de mim. Essa palavra é para mim também. Nós não podemos acomodar como igreja. Deus está chamando Pedros para fazer a diferença na casa dos Cornélios. Deus está chamando Pedros para ir ser agente de milagre na casa de Cornélio. Querido, Pedro resistindo. Nós como igreja, às vezes a gente fica resistindo. Pregar a palavra e fazer uma coisa, fazer outra. Para de resistir, vai atrás. Faça, comece a fazer. Ah, mas eu não sei pregar, querido. Não é para você pregar, é para você viver. Eu vou dizer para você, querido, o evangelho que toca as pessoas, que muda a vida das pessoas, não é aquilo que você fala, é aquilo que você vive. Aleluia! A Bíblia, querido, ela tem que ser vivida, não é só falada. Às vezes pessoas falam demais e vivem de menos. Nós temos que viver muito mais e falar menos. O próprio apóstolo Paulo diz: olha, fale menos e ouça mais. E viva mais o evangelho do Senhor. Viva, vivei. Então, querido, essa parábola do samaritano é um tapa na nossa cara. É um tapa. Aqui não foi só para aqueles dias, não. É para hoje. Porque infelizmente, querido, muitos profetas e levitas, todos nós fomos chamados para um processo. Quando Jesus mandou e diz: olha, vocês vão, todos os discípulos, ele não falou só os apóstolos. Quando veio a perseguição sobre a igreja, foi só os apóstolos que foram pregar? Sim ou não? Sim ou não? Não é armadilha não, gente. Não. A Bíblia diz que quando veio a perseguição sobre a igreja esparramou. E começou a pintar, querido, cultos nas casas dos lugares. Um crente ia para aqui, pregava e ganhava pessoas para Jesus. O outro ia para ali, o outro ia para lá. E começou-se um mover de Deus esparramando sobre a terra. Eu vou dizer para você, querido.
nós não estamos vivendo um lugar de perseguição. Glória a Deus. Porque existe até os dias de hoje. A igreja na Coreia do Norte, tem uma igreja escondida lá. A igreja na China, a igreja nos países muçulmanos, elas estão escondidas. Igreja perseguida. Queridos, e ela não parou de crescer. Ela não parou de crescer. Nós estamos vendo, querido, que Deus permite situações nas nossas vidas, não é para te parar, mas é para nos fazer levantar, mover. O milagre que aconteceu na sua vida é para ser reproduzido, não é para parar em você, aleluia. Eu quero dizer para você que você é um milagre de Deus. Fala para alguém aí, você é um milagre de Deus, minha querida. Você é um milagre de Deus, meu querido. Olha para trás, para frente aí, para não fazer acepção de pessoa. Não olha só para uma pessoa, não. Você é um milagre de Deus. Então você sendo um milagre de Deus, eu quero que você declare no seu coração: o milagre não pode parar em mim. O milagre não pode parar em mim. O milagre não pode parar em você, homem de Deus. Não pode parar em você, mulher de Deus. Não pode parar em você, jovem de Deus. Não pode. Aquilo que você viveu tem que passar para frente. Não é possível, irmão, que você não viveu milagre nenhum nessa vida. Se você acha que não viveu milagre nenhum, querido, dá uma respirada assim, bem fundo. Todo mundo. Vai. Todo mundo está vivo aí? Aleluia. Se tiver um defunto, traz aqui para nós orar, para ressuscitar aí. Às vezes tem algum morto por aí. Eu vou dizer para você, querido, esse milagre não pode parar em você. Você está preparado para ser um Pedro aí onde você vai? Querido, Deus responde a oração. Está aqui. Deus responde a oração. Mas uma oração que tem ação. A oração de Cornélio foi ouvida, querido. Porque, olha, interessante, vamos voltar lá. Eu quero, coloque para mim aqui o versículo 4, por favor, de Atos, que nós lemos, Atos 10. O versículo 4 diz assim, eu quero ler de novo ele. Cornélio, isso é o anjo falando. E este, fixando os olhos, possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? Ele já sabia que era o Senhor. Aí diz o seguinte: e o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para quê? Vamos falar meio alto, vocês estão sem força, está sem almoçar, gente? Vamos passar na cantina daqui a pouco. As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória. O que diz memória, gente? Deus tem um memorando lá com as tuas orações. As suas orações estão anotadas no céu, ela fica em memória. Deus não esquece de nenhuma das orações que você já fez. Querido, tem oração que você fez 10 anos atrás que nem você lembra. Eu quero dizer para você que Deus não esqueceu de nenhuma delas. Aleluia. Quando sobe para a memória do Senhor, e Deus diz: olha, anota aí, anota no memorando aí, porque vai chegar o momento que eu vou pedir, vem cá, traz elas para nós ler de novo, e traz à tona, porque chegou a hora de responder a oração. Aleluia, igreja. Chegou a hora, então subiu para a memória, e Deus está guardando na memória, querido, as suas orações, em nome do Senhor Jesus, subiu para a memória diante de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Deus está chamando homens e mulheres para esse momento. Fique de pé agora, igreja, e feche os teus olhos. Fique de pé e feche os teus olhos agora, querido, com os teus olhos fechados, em nome do Senhor Jesus. Eu quero neste momento, querido, feche os teus olhos. Agora é o momento de fechar os teus olhos físicos, porque você vai enxergar as coisas espirituais. Deus está aqui para operar um milagre na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Você está preparado para isso? Você está preparado para viver aquilo que Deus preparou e está preparando para você? Eu quero, em nome do Senhor Jesus, eu quero conclamar você, igreja, com os olhos fechados agora. Eu quero perguntar agora, em nome de Jesus, tem alguém aqui no nosso meio hoje, que chegou aqui hoje, querido, que essa palavra impactou o teu coração, ela tocou no teu coração, e você sente que você precisa. Quem sabe você não entregou sua vida para Jesus ainda, ou quem sabe você já entregou sua vida para Jesus um dia, mas, querido, por algum propósito você se afastou, se distanciou.
Quem sabe você é um Cornélio hoje. Eu quero dizer para você que as tuas orações estão chegando diante do céu. E eu quero te perguntar hoje, quem aqui no nosso meio hoje, em nome de Jesus, você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Ou você quer reconciliar com Ele e voltar para casa? Você quer falar, Senhor, eu quero voltar para essa casa? Levanta a tua mão bem alto aí. Alguém vai chegar pertinho de você e vai orar com você. Tem alguém aqui hoje que você sente, Senhor, eu não posso sair daqui do jeito que eu entrei. Eu tenho vivido aflições, agonias. Quem sabe você é um Cornélio hoje, que já orou um dia, que já clamou um dia, mas parece que tudo está em silêncio. Mas de repente, querido, o anjo desceu e respondeu a oração de Cornélio. Cadê você? Levante bem alta a sua mão, que alguém vai chegar até você e orar. Aleluia, Jesus. Tem pessoas aqui, cadê? Tem mais pessoas hoje, que Deus está te chamando para esse lugar. É para esse tempo que nós estamos reunidos aqui. É para essa igreja agora. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus está se movendo aqui hoje. Vem rapidinho aqui na frente. Ainda está em tempo, corre para cá que eu quero orar com você. Vem cá. Ainda está em tempo, não saia daqui hoje, não vá embora, querido, sem você tomar essa atitude hoje. Deus está te chamando ao mover do Espírito Santo nesse ambiente, igreja. Em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está movendo aqui sobre a vida dela. Mas eu sinto de aguardar um pouquinho. Você está sentindo um frio na sua barriga. Você está sentindo um chamado sobre você. Mas parece que tem algo te impedindo. Eu não tenho coragem, estou com vergonha. Vem aqui agora. Eu oro agora e todo bloqueio, todo medo está caindo por terra na sua vida agora. Em nome de Jesus. Caiu por terra todo medo em nome do Senhor Jesus. Sai daí agora e vem aqui. Em nome de Jesus eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus vai tirando todo bloqueio no meio da tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Quero que você repita comigo, filha. E diz, Senhor Jesus, perdoa o meu pecado, minhas transgressões. Lava-me com teu sangue. Eu te aceito hoje como meu único Salvador. A partir de hoje, meus caminhos são teus. Guia-me segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Pai, o Senhor ouviu a oração da boca dela, Pai. Filha, Deus te trouxe aqui hoje para mudar a tua história. Recebe essa palavra aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Pai, segura agora, Pai. Eu declaro agora que tem anjos em volta da vida dela, livrando de todo mal e segurando na vida dela, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que a partir de hoje a vida dela está sendo restaurada, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Dá um abraço nela, uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, igreja. Celebre, isso é celebração. Convida ela ali atrás para nós conhecermos. Aleluia! Queridos, essa é uma mensagem que tem que gerar em nós vida, um constrangimento. Agora, com os olhos fechados ainda, agora eu quero saber da igreja. Você, igreja. Você, igreja, que tem sentido, parece que algo tem impedido você de avançar, de viver coisas sobrenaturais, de avançar para coisas sobrenaturais. Eu quero orar por você agora. Você tem sentido, parece que tem algo impedindo você. Sai do seu lugar e vem aqui agora, em nome de Jesus. Eu quero ser uma autoridade espiritual sobre a tua vida agora. Vai cair por terra todo impedimento em nome de Jesus. Sai daí agora e vem aqui rapidamente. Querido, eu não estou falando, eu estou falando para crente também, para todos. Você que sente que parece que tem algo que está amarrando o seu ministério, a sua vida, a sua história. Tem coisa que parece que está impedindo, que está te desmotivando, está tirando a sua paz, a sua alegria. Sai daí agora e vem aqui em nome de Jesus. Tem mais pessoas aí no meio, querido. Tem mais pessoas que precisavam estar aqui agora. Em nome de Jesus. Espírito Santo.
Vai movendo aí no meio da igreja, Pai. Vai tirando todo bloqueio, todo impedimento no meio da igreja. O que está te amarrando? Queridos, Deus está chamando Pedros aqui nessa noite, nessa manhã. Deus quer desbloquear ministérios aqui dos Pedros neste lugar. Deus quer desbloquear a sua vida aqui hoje. Você sente como se você estivesse patinando e as coisas não estão avançando. Você não está entendendo por que está acontecendo na sua vida. Deus está levantando Pedros deste lugar em nome de Jesus, para ser testemunho na vida dos Cornélios, aonde for. Oh, Espírito Santo de Deus, vai movendo aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor está se movendo no coração dessas pessoas. Espírito Santo, vai quebrando essas barreiras aqui hoje. Vai quebrando esses impedimentos, correntes, embaraços. Em nome de Jesus, eu dou uma voz de comando agora. Caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo espírito que tem trazido falta de motivação, que tem roubado a motivação dessas pessoas, eu dou uma voz de comando agora. Sai agora desses corações, em nome de Jesus. Cadê os meus obreiros aqui? Corre para cá, vem para cá. Homens, vem para cá. Me ajuda nessa empreitada aqui, porque o Espírito Santo de Deus está movendo aqui nesse lugar. Está vendo cura aqui, ó. Corre para cá, me ajuda aqui. Espírito Santo, você está vendo essas pessoas aqui, Espírito Santo? Deus está tratando vidas aqui. Gente, está vendo um mover espiritual aqui hoje. Está vendo um mover espiritual nesse lugar em nome de Jesus. Meu viver, que sejam todos pra ti, ó. Espírito Santo de Deus, vai tratando aqui. Eu oro que todo impedimento saia agora em nome de Jesus. Deus não te chamou para parar. Deus não te chamou para parar no meio do caminho. Deus não te chamou para parar no meio do caminho. Queridos, experiências passadas, escute, experiências passadas não vão mover a sua vida futura. As experiências foi para te preparar para esse momento. Então não fique amarrado só naquilo. Deus quer te dar novas experiências, coisas novas. E eu quero orar agora por um azeite novo sendo derramado aqui neste lugar. Assim como Cornélio orou naquele dia. Oh! O Espírito Santo de Deus está derramando neste ambiente a presença do Senhor em nome de Jesus. Recebe aí agora a presença do Senhor, a poder dele. Eu sou teu. Ei, Senhor, vai movendo. Aqui para várias pessoas, não é todas, mas tem vários aqui que estão sentindo amarrada ministerialmente, estão sentindo bloqueada no seu ministério, bloqueada na obra, naquilo que Deus te chamou. Em nome de Jesus, eu quero dar uma voz de comando agora, na autoridade do nome de Jesus, que está caindo por terra agora. Isso tem entristecido muito o teu coração. Você tem ficado muito triste com essa situação. Senhor, eu não quero isso em mim. Eu não quero. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem o Senhor é na minha vida, Senhor. Eu sei. Eu não aceito isso. E eu declaro agora,
Todo embaraço, todo impedimento está caindo por terra agora em nome de Jesus. Queridos, Deus está colocando, o Espírito Santo vai colocar uma alegria no teu coração hoje. Está renovando alegria no teu coração. Alegria no teu coração. Coisas novas e sobrenaturais. Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Vai movendo aqui, Espírito Santo. Eu sou teu e tu és meu. Deus trouxe vocês aqui hoje, para mudar essa situação. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia! Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Essas pessoas que estão aqui, Espírito Santo, o Senhor está fazendo um renovo na vida delas, Pai. Algo novo está acontecendo aqui no coração dessas pessoas. E eu quero declarar isso agora em nome de Jesus. Eu profetizo sobre eles agora, Pai. Um milagre agora, um renovo agora. Assim como o Senhor fez na casa de Cornélio.
Eu declaro que o Senhor está fazendo na vida dessas pessoas agora, em nome do Senhor Jesus. Dá um abraço nessas pessoas agora, dá um abraço nelas. É um abraço profético, um abraço curador, em nome do Senhor Jesus. Você pode voltar no seu lugar agora, em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, igreja, um minutinho. Já estamos já encerrando. Agora eu te pergunto, o que você vai fazer com essa palavra que você recebeu aqui hoje? Essa palavra não é para afagar o teu coração, essa palavra é para trazer vida na sua vida. Amém, igreja? Guarda isso no seu coração. Senhor, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Deus está chamando os Pedros aqui hoje. Será que Deus pode contar com alguns Pedros aqui hoje, em nome de Jesus? Tem muitos Cornélios aí fora precisando, querido, que está clamando. Será que Deus vai precisar descer um lençol na sua frente? Não espere o lençol descer, não. Amém? Vamos glorificar o Senhor agora com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Já estamos caminhando para o fim, em nome de Jesus. Queridos, ser dizimista é um ato profético, querido. É um ato de fé. Não é por obrigação, não é por força. Mas isso aqui tudo é uma semente que nós estamos lançando. Em nome de Jesus. Dízimo e oferta também são espirituais. Porque se eu disser que dízimo e oferta não é espiritual, então eu não posso apresentar diante do Senhor. Por que eu peço prosperidade, querido, se eu não creio que é espiritual? Querido, você quer espiritual em nome de Jesus, amém? E quando você lança a sua semente, essa semente está sendo germinada. E tem algumas maneiras de você fazer. Vai estar aqui o QR Code aqui para você fazer pelo QR Code. Vai estar aqui o envelope. Você pode colocar aí o seu dízimo, sua oferta. Se for o seu dízimo, coloca o seu nome ou coloca só dízimo aí. Se não quiser colocar nada, não põe nada, põe aí dentro. O tesoureiro depois vai colocar lá. Os obreiros vão estar passando pertinho de você. Enquanto eles estão passando, deixa eu orar aqui agora sobre a sua vida. Você, fecha seus olhos aí. Pai, eu quero orar agora em nome de Jesus. Espera um pouquinho, obreiro, deixa eu só orar aqui. Em nome de Jesus, sobre a vida da tua igreja, sobre cada um que vai trazer os dízimos e as ofertas aqui. Pai, nós cremos, Pai, que quando nós ofertamos, nós trazemos na tua casa, também é um ato espiritual. Também é um ato espiritual, é um ato profético. Então, em nome de Jesus, eu já declaro, eu abençoo a semente, eu declaro bênção sobre essa semente, que elas serão multiplicadas na vida dos seus servos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto os obreiros estão distribuindo, o Ministério do Louvor vai estar cantando, você pode sair do seu lugar e trazer. Tem um gasofilaço de cá e outro daqui. Você já pode ir levantando e trazendo em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, que Deus maravilhoso, que maravilha, queridos. E antes de nós encerrarmos, tá aqui, precisa aqui? Deixa o código aqui para mim, por favor. Ainda tem pessoas que estão fazendo ainda. Aí, deixa ele aí, pode deixar. Queridos, tudo isso que nós estamos fazendo é para a glória do Senhor. Você crê nisso? Amém, igreja? Amém. Então, queridos, nós temos agora os avisos. Tem uns avisos aí, querido, que é para nós hoje, para você. Então, preste atenção nos avisos da semana, em nome do Senhor Jesus. Olá, família! Fique ligado nos avisos da semana.
Às quartas-feiras, às 15 horas, nós temos um momento de Mulheres com Deus. Um momento maravilhoso, abençoado, onde a gente ora, intercede uma pela vida das outras, um momento poderoso. E no final, nós temos um momento de comunhão com um cafezinho delicioso. Se você é mulher, venha, não fique de fora e convide uma amiga. Às quintas-feiras, nós temos a sala Nova Vida em Cristo, um momento de conhecimento, onde a gente estuda a Bíblia, conhece mais da palavra, troca informações, é muito importante, participe. Às sextas-feiras, às 20 horas, nós temos um momento de oração, um momento poderoso, onde a gente intercede um pela vida dos outros, um momento onde a gente ora junto, pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso país. Você não pode ficar de fora. Aos sábados, às 18h30, nós temos o culto dos jovens. Isso mesmo! Se você é jovem ou se sente jovem, de 0 a 120 anos, você está convidado. É um culto muito animado, com muita música, com uma palavra abençoada. Tenho certeza que você vai sair daqui impactado. E aos domingos nós temos o nosso culto de celebração. Não, quer dizer, calma, melhor que isso, agora a bênção é dupla. Nós temos os nossos cultos de celebração, o culto da família, às 9 horas ou então às 11h30, você não pode ficar de fora. Se você já está frequentando a nossa igreja, mas ainda não é membro e quer se tornar membro, ou se você tem uma criança para apresentar ao Senhor, você precisa procurar uma das nossas secretárias, a Flaviane ou a Thaís. Ela vai organizar com vocês o melhor dia para tudo isso acontecer. Lembrando que a apresentação de novos membros e das crianças serão feitos no segundo culto, o culto de domingo às 11h30. E não podemos esquecer do nosso projeto Amor em Ação. É um projeto social da Família Church, onde você pode trazer alimentos não perecíveis ou também roupas, produtos de higiene pessoal e depositar no baú que fica na entrada da igreja. Ou se você, por um acaso, estiver precisando de uma cesta básica ou alguma ajuda nesse sentido, você pode contactar os nossos obreiros. E quando sair do culto, não deixe de passar na nossa lojinha. Tem muitos artigos maravilhosos para você ou para você presentear alguém que você ama. Tem bíblias, tem blusas, tem canecas. Passe lá que você vai gostar. Tá sentindo esse cheirinho de salgado brasileiro? Pois é a nossa cantina da comunhão. Fica logo na saída da igreja. Quando sair do culto, não deixe de passar lá, fazer aquele lanchinho delicioso e aproveita para conhecer um pouco mais os irmãos. Agora, pessoal, eu preciso que vocês prestem muita atenção. Os jovens estão preparando 2 eventos extras para esse mês de junho. O primeiro é a nossa vigília, vai ser incrível, dia 5 de junho. A vigília vai acontecer das 23 horas até as 7 horas da manhã. E se você está preocupado, eu não sei orar tanto tempo assim, como que funciona? Se você nunca participou, não se preocupe. A gente vai ter uma equipe pronta, preparada para te conduzir, para te orientar e para juntos a gente buscarmos a presença de Deus. E não para por aí. No dia 13 de junho, às 18h30, nós teremos o Revival Music, um festival de músicas maravilhoso com o tema de Neon Party, às 18h30. Com muita música, vai ter barraquinhas de alimentação, vai ser muito animado. Convide seus amigos, cristãos e não cristãos. Vai ser uma oportunidade incrível e você não pode ficar de fora. Venha e traga muita gente. Pronto, esses são os avisos da semana. Tenha uma semana abençoada e te encontro aqui. É trabalho repetido, mas pensando em cada um para a glória do Senhor. Agora, em nome de Jesus, domingo que vem eu não quero ver cadeira vazia senão. Então, cadê os Pedros aqui? Dá um glória a Deus aí. Pedro, vai trazer lá, vamos convidar os Cornélio para vir para a igreja. Domingo que vem eu quero essas cadeiras todas cheias aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Como é que você vai convidar as pessoas? Só vai passar no sábado, 10 horas da noite. Vamos para a igreja amanhã? Não, não é assim que convida não, mano. Você começa a convidar segunda-feira. Segunda-feira você manda uma oração para a pessoa. Não convida não, você só fala para ele: querido, olha, eu estou passando aqui para abençoar a sua vida, aleluia. Opa, na terça-feira você manda uma oraçãozinha para ele, para ela. Na quarta-feira, querido, manda um salmo. Na quinta-feira você fala, pergunta se está tudo bem e tal. Na sexta, quando for no sábado, você já chega e fala: olha, amanhã tem algo precioso para você. Querido, inconscientemente você foi convidando essa pessoa a semana inteira. Tem pessoas, querido, que você tem que pegar na mão.
Pessoa que não vem assim sozinho, espontâneo, não. Você tem que pegar na mão, vamos comigo. Então é o seguinte, Pedro, querido, ele não empurra, vai para a igreja. Não, vem comigo, aleluia. Jesus sempre foi assim. Jesus dizia, venha e veja aqui, vamos ver comigo aqui. Então, vamos atrair em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor, para nós encerrarmos esse momento, querido. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esse resto de domingo na sua vida, dessa semana, em nome de Jesus, amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão precioso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos leve para casa livre de todo mal e abençoados em nome do Senhor. E que o amor e a graça do Senhor, meu Pai, nos cubra neste lugar em nome do Senhor Jesus. Livra cada um de nós para a glória do Teu nome. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. A igreja diz... Não esqueça de passar na lojinha, tem muita coisa na lojinha ali. E tem a cantina, querido. Não vai embora sem passar na cantina. E dá um abraço em todo mundo aí, que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de